وإن تزلزلت الجبال وإن عصفت العواصف فيثبت على الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Louvado seja Allah, Senhor dos Universos, e o bom fim será para os piedosos, e não haverá hostilidade senão para com os injustos. E testemunho que não existe nenhuma divindade com o direito de ser adorada exceto Allah, o único, sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o seu servo e mensageiro. Isto dito, bem-vindos a todos nesta série de aulas acerca do tafsir, do comentário de Suratul Fatiha. Esta série de aulas que é baseada no comentário, no tafsir de Ibn Kathir, rahimahullah. Na aula de hoje iremos traduzir o comentário de Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim e de Malik Yawmiddin. Malik Yawmiddin. Então, depois de termos visto o sentido do primeiro versículo da Suratul Fatiha, que é Alhamdulillahi Rabbil Alamin, na aula anterior, passamos hoje ao segundo versículo da Suratul Fatiha, que é Ar-Rahman Ar-Rahim. Que é Ar-Rahman Ar-Rahim. E Ar-Rahman Ar-Rahim, o sentido de Ar-Rahman Ar-Rahim, já foi esclarecido. Foi esclarecido anteriormente na explicação de Al-Basmala. Nas aulas anteriores, nas primeiras aulas, foi esclarecido o sentido de Al-Basmala. Isto é, Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Allah, o misericordioso, o todo misericordioso. Por isso não é necessário de repetir mais uma vez aqui o sentido de Ar-Rahman Ar-Rahim. Porquê? Porque já foi traduzido. Então passamos diretamente à tradução do comentário de Malik Yawmiddin. Malik Yawmiddin, que se traduz por o soberano do dia do juízo final. O soberano do dia do juízo final. Malik Yawmiddin, o terceiro versículo da Suratul Fatiha, o soberano do dia do juízo final. Ibn Kathir, rahimahullah, o autor, disse no comentário deste terceiro versículo da Suratul Fatiha, que é Malik Yawmiddin, o soberano do dia do juízo final. O facto de ter especificado que é o soberano do dia do juízo final não quer dizer que não seja o soberano de todos os outros dias. Reparem bem, o facto que Allah subhanahu wa ta'ala se tenha especificado como sendo o soberano do dia do juízo final não quer dizer que ele não seja o soberano de todos os outros dias.
Pois vimos no primeiro versículo de Surat al-Fatiha que Allah subhanahu wa ta'ala é o Senhor dos mundos. Rabbul Alamin. Ou melhor dizendo, Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louvor a Allah, Senhor dos mundos. E isto é geral. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala é o Senhor dos mundos, de todos os mundos, do universo, tudo aquilo que foi, tudo aquilo que existe. Que seja na vida mundana, como no além. Mas este versículo, Malik Yawmiddin, o soberano do dia do juízo final, neste versículo Allah subhanahu wa ta'ala anexou a sua soberania ao dia do juízo final devido ao facto que nesse dia ninguém poderá alegar algo. Nesse dia ninguém poderá alegar algo. Ninguém poderá falar. Ninguém poderá falar senão com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala, o soberano. Sendo que na vida mundana há muitos que podem alegar serem reis. E aliás, há muitos que são reis. Na vida mundana há reis. Mas o reinado deles termina logo que morrem. Logo que saem desta vida mundana e que vão para al-Akhirah, o reinado deles se termina. No dia da ressurreição, no dia do juízo final, serão criaturas como as outras, sem qualquer diferença. O que vai contar nesse dia serão os seus actos, aquilo que fizeram de bem ou de mal. Mais nada. O reinado que tinham na terra não lhes vai ser de qualquer auxílio, exceção feita àquele que era crente e que era justo. Então, nesse caso, aquilo que fez de bem será em seu favor. O facto de tenha sido um rei justo, piedoso, crente, será em seu favor. Mas caso contrário, não. Então reparem que aqui temos de compreender este sentido, que é que Allah subhanahu wa ta'ala disse Malik Yawmiddin, o soberano do dia do juízo final. Não quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala não seja o soberano de todos os dias do ano e de todos os dias do primeiro até ao último. Mas aqui Allah subhanahu wa ta'ala especificou este dia, porquê? Porque neste dia ninguém poderá alegar nada. Mais do que isso, nesse dia, no dia do juízo final, ninguém poderá falar. Ninguém poderá falar. Coisa que é um direito de cada ser humano, que é de falar. Todos têm o direito de falar. Nesse dia, ninguém poderá falar. Ninguém. De acordo com a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, no versículo, de acordo com o sentido do versículo número 38 de Surat An-Naba, يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. Allah subhanahu wa ta'ala disse, descrevendo este dia, que é o dia do juízo final. Reparem bem naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala disse acerca deste dia. Reparem bem na descrição de Allah subhanahu wa ta'ala desse dia. Descrição que se encontra no versículo 38 de Surat An-Naba. O dia no qual o Espírito, isto é, Jibril, o anjo Gabriel e os outros anjos se colocarem em fileiras. Os anjos neste dia se colocarão em fileiras. O dia no qual o Espírito, o anjo Gabriel e os outros anjos se colocarem em fileiras. Não falarão.
exceto aquele a quem Ar-Rahman, o misericordioso, permitir e que dirá o que é certo. Quer dizer que neste dia mesmo os anjos não poderão falar. Ninguém poderá falar. Exceto aqueles a quem Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman, o misericordioso, permitir e dará a autorização de falar, e aquele que irá falar só dirá aquilo que é certo. Depois de ter explicado o sentido de o autor não terminou. Então, o sentido de Yawm ad-Din, dia do juízo final, Ibn Kathir rahimahullah mencionou o comentário, a explicação deste versículo feita por Ibn Abbas radiyallahu anhuma, que disse: Yawm ad-Din é o dia do juízo final, no qual as criaturas serão todas julgadas. Yawm ad-Din é o dia do juízo final, no qual as criaturas serão todas julgadas. Será o dia da ressurreição. Yawm ad-Din será o dia no qual todas as criaturas serão julgadas, e será também o dia da ressurreição. Serão julgados consoante as suas obras, consoante as suas ações. Se forem boas, então a recompensa será boa. E se forem más, então a retribuição será má, exceto aquele que Allah subhanahu wa ta'ala perdoou. Este é no caso em que a pessoa nesse dia tenha muitas más ações, mas Allah subhanahu wa ta'ala lhe faz dom da sua vasta misericórdia e o perdoa. E isto é, como sabemos todos, específico aos crentes. Pois o crente pode cometer pecados, e aliás todos os crentes cometem pecados. O mais importante é de se arrepender dos seus pecados, sobretudo antes de falecer. Por isso convém ao crente de se arrepender constantemente. E de fazer esforços para se afastar da desobediência a Allah subhanahu wa ta'ala. Mas no caso em que desobedece, no caso em que comete um pecado, imediatamente o crente se arrepende, faz tauba e pede perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. Mas pode acontecer que a pessoa morra com pecados, mas com o tawhid. Aquele que morre com o tawhid, com a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala, aquele que morre sem dar parceiros a Allah azza wa jal, que morre muwahhid, que morre monoteísta, mas que morre com pecados, nesse caso é possível que Allah subhanahu wa ta'ala lhe perdoe todos os seus pecados pela sua vasta misericórdia. E como vimos em aulas anteriores, logo falámos de a diferença entre Ar-Rahman e Ar-Rahim, o misericordioso e o todo misericordioso. Dissemos que Ar-Rahman é uma misericórdia que é vasta, que engloba os crentes e os descrentes, mas unicamente na vida mundana. Quanto a Ar-Rahim, o todo misericordioso é uma misericórdia que é própria, que é específica aos crentes no além, depois da morte, no dia da ressurreição, no dia do juízo final. Nesse dia, Allah subhanahu wa ta'ala será todo misericordioso com os crentes e será justo com os descrentes. Quanto ao sentido de ad-din, continuamos a tradução do tafsir. Quanto ao sentido de ad-din, Yawm ad-Din, o dia do juízo final. Quanto ao sentido de ad-Din, é a retribuição. É a retribuição, é o juízo, é o julgamento. Podemos traduzir este termo por
várias traduções, que é ad-din, podemos traduzir por a retribuição, o juízo, o julgamento, etc. Então, traduzimos todos os termos deste versículo: Malik Yawmiddin, o soberano do dia do juízo final. Ficamos por aqui. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.